Religião. Crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. A Constituição Federal, no artigo 5º, 6º, estipula-se inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício de culto religioso. Direito à liberdade religiosa. É a liberdade de professar qualquer religião, de realizar os cultos ou tradições diferentes a essas crenças, de manifestar-se em sua vida pessoal, conforme seus preceitos e poder viver de acordo com essas crenças. A Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alterada pela Lei número 9.459, de 15 de maio de 1997, considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Então, preservando a liberdade, né, como propagadores da liberdade de expressão, nós devemos respeitar a liberdade de todas as pessoas, seja os nossos colegas professores, seja os próprios alunos, as famílias. Elas precisam ter liberdade de se sentir à vontade de se expressar. Até porque a escola, ela deve ser laica. Nós vivemos no Brasil a laicidade que foi difícil de ser conquistada e ainda vive num processo de confronto, já que existem muitos que desejam afirmar e reafirmar a sua cultura e impor sobre o outro. Então ainda é um confronto muito grande a respeito da laicidade, mas a escola brasileira, ela é laica e ela precisa ser respeitada, com a exceção das escolas confessionais, que essas sim, elas podem se pronunciar a respeito de sua religião, até porque essas escolas elas têm o respaldo da própria lei para isso. Mas a escola pública, ela é laica e todos devem usar a liberdade de forma correta e permitir que o outro também seja livre em sua expressão religiosa. E isso deve ser contemplado dentro da sala de aula e vindo principalmente por parte do professor, que deve ser o exemplo. Crenças. As crenças são representadas por todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu e acabaram se tornando verdade absoluta. Construir uma identidade implica em definir que as pessoas e quais são os seus valores. Portanto, a identidade é uma concepção de si mesmo composta de valores, crenças, metas, com os quais o indivíduo está solidamente comprometido. Erikson, 1972. Reconhecendo toda essa diversidade religiosa, nós sabemos que professores também têm a sua crença e isso se faz necessário. Reconhecendo isso, a gente também sabe que nenhum professor, pela sua própria humanidade, consegue afastar a sua religião para entrar dentro da sala de aula. Sabendo disso, quando o professor ele entra na sala, ele também entra com suas crenças. Mas o problema não é a crença que ele pertence e também não é o fato de ele se abster da sua crença para ser um professor. O problema se encontra a partir do momento que o professor ele trata com um aluno que tem uma religião diferente da dele de forma indiferente, acreditando na sua verdade suprema e menosprezando a verdade do outro, colocando sobretudo a sua religião, esquecendo da diversidade que inclui a verdade e a religião do outro. A imposição de uma verdade, e quando a gente desqualifica alguém pela sua crença, quando a gente até mesmo usa termos como sem Deus, ou termos de do diabo, ou termos diversos que a gente vê por aí, ou termos como é intolerante, porque sempre nós vemos o outro como intolerante, mas nunca enxergamos que nós nos comportamos também de forma intolerante. Um exemplo disso é por que uma criança que não aceita a sua família, ela não concorda por ter a sua crença, comer em na época de setembro, no mês de setembro, onde é comemorado pela prática da religião pertencente ao cristianismo, o catolicismo, a comemoração do Cosme e Damião, onde existe a cultura de distribuir nas escolas merenda escolar no sentido
num cardápio de caruru. Por que uma criança evangélica ela não gosta de comer, a família não concorda e o professor acha aquilo de uma forma tão absurda e quer impor e diz que a família da criança é intolerante? Por que seria intolerante por parte da criança ou da família não querer rezar o Pai Nosso ou qualquer outra espécie de oração se ela é de uma religião de matriz africana ou se ela não se sente à vontade para isso? Ninguém é obrigado a fazer uma oração, a comer aquilo que não concorda, a vestir, a dançar e a realizar aquilo que vai de encontro à sua verdade. Porque se eu, como professora, acho que a minha verdade é tão suprema a ponto de o outro ser desqualificado pelo meu conhecimento, eu preciso voltar novamente a reconhecer os meus erros e saber que eu preciso buscar medidas alternativas para incluir a todos. É fundamental que as escolas incentivem os educandos a conhecer a sua própria religião e a ter interesse por outras formas de religiosidade, valorizando cada uma e respeitando a diversidade de religiões, sem nenhum tipo de preconceito. A diversidade religiosa deve ser reconhecida não como expressão da alimentação humana ou fruto de uma realidade conjuntural passageira, mas como traços de riqueza e valor. No espaço escolar, informação e diálogo são ferramentas eficazes para combater a intolerância religiosa. Diversidade religiosa. Podemos dizer que respeitar a diversidade religiosa é uma das atribuições de ser cidadão, valorizando assim as contribuições que cada cultura religiosa teve ao longo da história. Por isso, é fundamental considerar as diferentes tradições religiosas nos conteúdos escolares. Você sabia que o aluno pode ter uma atividade alternativa referente ao trabalho docente quando ele se recusa a participar ou a família o proíbe de contribuir com atividade que abordará temas relacionados à cultura local ou afro-brasileira? Essa atividade alternativa é garantida por lei. O direito que a pessoa possui de se recusar a cumprir determinada obrigação ou a praticar certo ato por ser ele contrário às suas crenças religiosas ou à sua convicção filosófica ou política, trata-se do direito fundamental assegurado pelo artigo 5º do parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. Vários os exemplos de escusa de consciência, os mais corriqueiros ocorrem no seio escolar, como daquele aluno do ensino fundamental que se opõe em razão da formação familiar protestante a participar de festas escolares eminentemente católicas, como é o caso das tradicionais festas juninas alusivas ao dia de São Pedro e São João, Santo Antônio. Neste caso, a escola não poderá obrigar o aluno a participar do evento. Entretanto, caso seja necessário a participação para a realização de algum trabalho escolar, a organização educacional deverá proporcionar prestação alternativa à tarefa dos demais alunos, sem qualquer desproporcionalidade ou abusos. A escola adquiriu um importante significado no processo de construção de identidade, posto que constituiu-se no espaço de produção de saberes, de experiências, de inter-relações, de comunicações, de intenções e das operações de sentido simbólicas. Ao entender que as religiões são manifestações culturais legítimas, os estudantes podem aprender a conviver com as diferenças, valorizar a diversidade e construir a própria identidade. Vamos agora conhecer temas que é fundamental para a formação do educador. Intolerância religiosa é um termo que descreve atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar
diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Proselitismo é a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Aculturação. A aculturação se dá através do contato e interação de duas ou mais culturas de forma impositiva ou natural, dando origem a uma nova cultura. Na medida em que aprofundamos o estudo das religiões, podemos aumentar a compreensão das crenças individuais e romper as barreiras dos preconceitos e exclusivismo. Atitudes que constroem um mundo sem perigos e melhor para se viver. Tolerância religiosa não significa indiferença. A tolerância envolve ação e participação. Qual a importância da religiosidade para o ser humano? A religião permite conhecer o local onde as pessoas vivem, seus valores e uma cultura. Ela é influenciada pela cultura, mas ela também influencia a cultura. A religião permite um conhecimento maior dos valores, que envolve uma dada sociedade, principalmente seus valores éticos. Contamos com a contribuição da doutora Lucy Guimarães Santana, advogada, pós-graduada em Direito Público e estudante de Pedagogia. Diga-se de passagem, minha filha. Doutora Lucy, desde quando a legislação passou a tratar sobre religião? Em verdade, desde a Constituição de 1824 é que o culto a outras religiões já era permitido. Porém, havia uma grande diferença. Ele deveria ser feito de forma doméstica. Não poderia haver nenhuma identificação oficial de igreja ou centro religioso de qualquer que fossem, que não fossem as igrejas da religião católica. O que diz a Constituição Federal de 1988? A Constituição Brasileira de 1988 consagrou de forma inédita que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso consta no artigo 5º, no parágrafo 2º. Sendo assim, os direitos garantidos nos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil integram a relação de direitos constitucionais protegidos. Então, a Constituição Federal consagra como direito fundamental do cidadão a liberdade de religião. Prescreve ainda que o Brasil é um país laico, ou seja, nosso Estado não pode adotar, incentivar ou promover qualquer Deus ou religião. Assim, o Estado deve prestar proteção e garantia ao livre exercício religioso, mas deve existir uma divisão muito acentuada entre o Estado e a Igreja. Quando falo igreja, eu falo religiões em geral, de forma que suas decisões não sejam norteadas por doutrinas religiosas. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O que é a liberdade de expressão religiosa?
A liberdade religiosa nada mais é do que o direito de exercer livremente sua religião, em um ambiente de respeito às diversas crenças religiosas, ritos e símbolos sagrados. Por isso, em 21 de janeiro é celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data marca justamente a luta para que a expressão religiosa possa ocorrer sem qualquer tipo de constrangimento. Isto porque nos anos de 2000, a Ialorixá, Mãe Gilda, morreu vítima de um infarto, após o terreiro comandado por ela ser atacado e outros seguidores agredidos. O que diz a lei sobre intolerância religiosa? A discriminação motivada pela religião é considerada crime no Brasil. A Lei 9.459 de 2007 pune com multa e até prisão quem zombar ou ofender outra pessoa por causa do credo que ela professa ou impedir e atrapalhar cerimônias religiosas. Nesses casos, não cabe sequer o pagamento de fiança para que o acusador responda ao processo em liberdade. Além disso, esse tipo de crime não prescreve. Deste modo, os acusados podem ser responsabilizados independente da data da denúncia. O que significa a expressão intolerância religiosa? Intolerância religiosa significa que é um conjunto de discursos de ódio e práticas ofensivas contra seguidores de determinado segmento religioso ou aos elementos, deuses e entidades. Há casos que envolvem não só violência psicológica e física, mas também perseguições. O preconceito por conta da religião vai de encontro à liberdade e à dignidade, já que cerceia o direito dos cidadãos de expressar os seus credos. Afetividade e respeito. Refere-se à atitude afetiva e respeitosa do educador quando os educandos percebem uma atitude de acolhida incondicional, distante de juízos de valor sobre as suas opiniões e sobre a sua pessoa. Serão capazes de falar livremente, de emitir opiniões sinceras, de discordar da maioria ou de adotar pontos de vista diferentes de cada situação. Faz-se necessário atenção especial à sua singularidade de cada estudante. Cada estudante é um ser único, cada ser humano é um ser único e todos devemos respeitar as opiniões. Para concluir, trouxemos aqui o artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. O diferente não me mete medo.